Louvado seja o Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus? Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus 13. Mateus. Eu já preguei um pouco dessa palavra na última vez que eu preguei. Eu queria dar continuidade a ela até o momento em que Deus quiser. Eu citei em Lucas 8 da última vez, vou em Mateus 13 agora, que esse texto também é repetido em Marcos capítulo 4. Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8 é o mesmo texto, com pequenos detalhes ali de localização ou algum ponto de referência um pouquinho diferente, mas o texto é o mesmo. Diz assim, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos se aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábola, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entenderiam com o coração entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Pai misericordioso, clamamos a Ti nesta hora, Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, porque estamos sedentos da Tua palavra. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz. Senhor, uma palavra tão simples, ó Deus, uma palavra que muitos de nós, ó Deus, lemos e entendemos, Senhor, mas sabemos que o Senhor tem coisas ainda a falar sobre isso e precisamos meditar sobre ela. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, a cada um de nós. Que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua palavra.
Senhor, que o Senhor nos dê ouvido, Senhor, sensibilidade, para podermos entender a sua mensagem. Senhor, e que essa mensagem possa brotar em nosso coração. E ela possa crescer e possa frutificar. Dá-nos coragem, Senhor. Em nome de Jesus te oramos, Pai. Amém. Amém, irmãos. Essa palavra, eu falo, vou repetir de novo, ela fala muito ao meu coração e eu prego ela sempre que eu tenho uma oportunidade ou sempre que o Senhor ele me dá a oportunidade de pregar. Não é? Eu acho que todo mundo tem algum texto da palavra, lógico que todos os textos falam conosco, mas tem algum texto que aquilo, quase a sua cerne, sabe? Você se identifica com ele, você precisa daquele texto. E vira e mexe, você revisita aquele texto. E você busca no Senhor sobre aquele texto e o Senhor te alimenta, porque Ele sabe que você precisa daquilo. Né? Então essa palavra é a minha palavra. Você quer me conhecer um pouco mais? Olha aqui, ó. Esse texto aqui é o que fala muito comigo. Sempre falou. É uma palavra simples, muitos pregadores fogem desse texto porque é um texto muito simples e querem pregar textos mais complicados, né? Mostrar aquilo que Deus tem dado, conhecimento, tudo. Eu prefiro pegar essa simplicidade, pegar esse texto. E esse texto, ele, como eu falei da última vez, ele é a semente é uma coisa só. Você não pode pegar esse texto e falar que a semente é aquilo outro, não, a semente é o que Cristo falou, a semente é a palavra. É isso. A semente é a palavra, a semente não é a semente nesse texto não é o seu se esforçar, não é a sua vida, a semente não é o seu dinheiro, a sua riqueza, a sua força de trabalho, a sua inteligência. A semente não é isso, a semente é a palavra de Deus, é isso. Não tem, não vou pregar sobre a semente, porque a semente é a palavra. É a própria palavra. Né? E aqui a terra é a gente. A terra é a gente. Porque aonde a semente é plantada? Se não em você e em mim. Então a terra somos nós. Não tem muito o que desviar. A terra é isso. É simples assim. A semente é a palavra de Deus e a terra somos nós. Onde essa semente ela é lançada. Né? Mas Jesus diz que existem terras diferentes. Ele nos dá exemplos de terras diferentes. Ele fala que uma é a boa terra. Que a boa terra ela tem os nutrientes necessários, ela é fofa, a semente penetra nela. Né? A raiz da semente, quando brota, ela consegue penetrar nessa terra e ir até o local da umidade e da firmeza. Na planta que vai nascer dessa semente, né? Uma é a boa terra, a outra é uma terra que ela é até boa, mas tem espinhos com ela, então quando cresce a erva daninha ali ao redor, né, ela sufoca a planta e ela pega nutrientes da planta no lugar, né? Assim que funciona na plantação, né? Eu por exemplo, eu gosto muito de plantar, vocês já sabem, eu gosto muito de plantar. Né? E tem, por exemplo, você tem plantas que você consegue plantar juntas, que elas não vão fazer mal para ninguém. Nenhuma delas. Você planta milho, milho... esqueci a outra. Milho, abóbora e tem uma outra que esqueci. Feijão. Milho, abóbora e feijão. Você plantar um do lado do outro, um complementa o outro. Né? O milho vai crescer, ele vai mexer com a acidez do solo, vai ajudar o feijão, vai dar sustentação para o feijão subir, né? A abóbora vai aumentar a quantidade de potássio, vai ser maravilhoso para os três, é uma simbiose perfeita de planta. Se plantar, tiver um jardim, quiser plantar, planta lá, milho, feijão e abóbora junto, e vai ser maravilhoso. Mas com erva daninha não é assim, porque a erva daninha ela quer para ela. Ela não divide, não compartilha. Ela não ajuda a outra planta que está do lado dela, não. Ela quer para ela. Então, tem terreno que é complicado. Não é? E tem o outro terreno que eu estou vindo de trás para frente, né? Que é o terreno da pedra, né? Que tem ali... no Lucas fala que é só pedra. Em Mateus e Marcos fala que ela tem um pouco de terra. Né? Por isso que a semente ela brota. E no outro é o chão de passagem, né? Chão de passagem como é que é? É duro. A semente bate ali, quica, não é? Não penetra. Então são 4 tipos de solo que
Cristo ele falou ali, né, dizendo onde ele lança a semente. O que é naquele momento era a semente? É ele pregando, ele está ali, ó, Cristo está num barquinho, né, porque ele estava na beira da praia e cerca ali a ele uma grande multidão, né, não dá, o pessoal do fundão não consegue ouvir, o que ele faz? Ele usa a física. Né? Deus ele criou a física, então ele usa a força da natureza. Ele pega ali, entra num barquinho, toma distância, o próprio reverberar das ondas ajuda a voz dele a chegar no fundão. Entendeu? Jesus é inteligente. Eu penso que é o Criador. Né? Ele falava e as pessoas ouviam. Refletia a voz dele até lá o fundão. E aí Jesus está ali, ele está ali, e ele, quando ele olha, ele está no barco e ele olha para a multidão, ele vê esses 4 terrenos lá. É lógico que o coração de Cristo, ele gostaria, né, como diz no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, né, que Deus ele é paciente. E que a paciência de Deus, ela é que nos salva. Por quê? Porque ele quer que todos sejam salvos. Então ele é paciente comigo, contigo, nos nossos erros, nas nossas dificuldades. Não, ele vê, ele entende o terreno onde ele vai lançar a semente. Ele entende. Ele entende que há vidas, né, que muitas das vezes o terreno são os 4. Porque ele vai lançar a palavra numa parte de você que você vai aceitar e vai falar, não, isso aqui eu aceito para mim. Mas ele vai lançar uma parte, não, quando ele for lançar uma parte, ela vai cair no terreno duro e você fala, mas esse ensinamento eu não quero para mim. Eu quero selecionar o que eu quero. Eu quero o que eu gosto. Eu quero o que eu sinto que eu tenho aptidão. Eu quero o conforto, porque a gente, irmãos, ó, ser humano, se tem uma coisa, um parênteses aqui, que o ser humano que ele gosta é de conforto. Nosso cérebro, se você não dá desafio para ele, sabe o que ele faz? Ele fica paradinho e ele vai encolhendo. Sabe por quê? Porque gosta de conforto. Você reparou quantos movimentos você faz quando escova os seus dentes? Hã? Já reparou? Quantidade de pasta que você põe na sua pasta de dente? Na sua escova de dente? Hã? Você já reparou? Qual a parte do seu corpo você saboa primeiro? Qual é o movimento que você faz para lavar o seu cabelo? Você já reparou? Você não reparou, porque o cérebro que escreveu lá uma subrotina que você não precisa se preocupar, porque é confortável. A gente não gosta de desafios, a gente não gosta de mudança, a gente é resistente a elas, porque se não for da nossa maneira, de outra maneira não serve. E aí Deus vai, lança a mensagem. Ele lança a palavra, ele lança a semente, e a semente ela bate no solo, e a expectativa de Cristo no barco é que todo mundo que ali estivesse, ouvisse, recebesse aquela mensagem, e aplicasse na sua vida e mudasse. Sabe, irmãos, acho que é Coríntios, né? Eu sempre me confundo se é Coríntios ou é Romanos, mas não, é Romanos. Fala que transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. E esse texto é todo sobre entendimento e sobre renovação. Porque onde a semente cai, irmãos, a terra não fica igual. Você já viu na calçada a árvore que ela pega a calçada e ela muda toda a estrutura da calçada com as suas raízes? Porque a semente, quando ela brota, ela muda o solo. A semente da palavra, quando ela brota na sua vida, ela muda a tua vida. Cristo, ele não te chamou para você permanecer igual. Aliás, ele te chama como você está, mas ele não te chama para que você continue igual ao que você está. A grande questão hoje do mundo que se confronta com o evangelho, com o cristianismo, é essa, porque o mundo quer viver da maneira como quer. E Deus fala, não, eu não quero assim, porque vocês estão indo de mal a pior desse jeito, vocês têm que mudar. O mundo fala, prega dizendo, vamos mudar, olha a questão ecológica, a natureza, né? Vamos mudar nossos hábitos, mas conhece um que fala isso e mudou seu hábito? Porque o ser humano não muda. Porque o ser humano resiste à mudança que Cristo quer.
O Criador, você acha que ele queria a natureza destruída do jeito que está? O problema é dele? Não é. O problema é nosso. Então, irmãos, a semente ela é lançada. A semente é uma só. Você não tem que discutir sobre a semente. A semente não é o que a terra quer, é o que o semeador quer. É ele que quer. A semente é dele. A terra é dele. Você e eu pertencemos a quem? A Deus. Até o ímpio lá fora que não crê em Deus pertence a ele. Todos pertencem a ele. Eu vi uma história um tempo desse atrás, dizendo que reuniram-se uns rabinos muito, né, graduados, né, pessoas que entendem muito da lei, né, do Antigo Testamento, e eles se reuniram e eles estavam revoltados e falaram, vamos comprovar que Deus não existe. Aí reuniram, debateram, conversaram, discutiram e chegaram lá no momento e falaram assim, agora está certo, Deus não existe, beleza? Beleza, aí todo mundo foi dormir feliz, conseguiram comprovar que Deus não existe, né? Aí chegou de manhã, um deles está andando por um jardim e encontrou um rabino lá com a sua Bíblia, com a sua Torá. E aí ele falou, meu amigo, a gente não decidiu ontem que Deus não existe? Aí ele falou, combinaram isso com ele? Combinaram com ele isso? Ele estava falando, não combinou com Deus. Você pode achar o que você quiser. Você continua pertencendo a Deus. Você pode achar que é dono de si, que é dono do seu caminho. Mas quem controla tudo é Deus. E a vontade dele para você é o que Jeremias fala. Boa, perfeita. E agradável. Eu sei os planos que eu tenho para vós. E não são planos de destruição, são planos de paz. Não é o que Jeremias fala? Né? Que no Novo Testamento a gente vai ver boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. A semente ela é lançada. E eu falei da última vez sobre o coração duro, né? A terra dura, que ali é a terra de passagem, é o caminho. Né? Você vai andando, entra na floresta, a floresta você não tem estrada, você tem trilha. Mas por que você acha a trilha na floresta? Porque ela é tão dura que a vegetação não brota ali. Você vai passando, vai amassando a vegetação, vai passando muita gente, fica aquele chão batido. Aí não brota mais nada. Você pode passar ali semanas sem ter passado qualquer pessoa lá, mas o caminho está lá. Às vezes mais, às vezes anos, o caminho está lá. Por quê? Porque aquela terra foi socada, foi batida, ela foi amassada, e o que amassou, ela impediu que ela tivesse a sensibilidade mínima de perceber que a semente que estava vindo ali era uma bênção para a vida dela. Ela rejeita. Ela rejeita, isso aqui eu não quero nem ouvir falar. Irmãos, eu já conheci, já conversei, aconselhei, tentei aconselhar, irmão nosso assim. Irmão nosso que estava tão doído, tão revoltado, que ele falou, não me fale sobre isso. Não me fale. Quantas pessoas você já conheceu, certamente, que agiu dessa maneira? Não me fale sobre esse assunto. Eu não quero nem ouvir falar nisso. Eu não tenho forças para isso. Eu não tenho... eu não consigo resistir, mas isso eu não quero mais. Eu não quero. Quantas pessoas a gente não ouve assim? Né? Quantos que a gente chama hoje de desigrejados foram machucados, né, por pessoas e hoje se vivem, eu não quero mais ouvir falar de Cristo. Eu não quero mais ouvir falar de igreja. Coração duro, a mensagem é lançada ali e ele nem quer perceber. Não quer perceber. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre a terra, que ela é um terreno pedregoso. Porque um terreno pedregoso também não está na condição para a semente brotar. Aliás, para a semente brotar até está. Mas para ela desenvolver, para a planta desenvolver e para dar fruto, ele não é o ideal. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus ele fala, que nesse terreno pedregoso, que parte das sementes caíram, entendam, o semeador está lançando a semente. E ele lança, já viu como é que o semeador lançava a semente antigamente? Pegava ali da bolsa, né, e jogava a semente. Né? Jogava. Então parte da semente foi caindo em cada cantinho desse. E caiu ali no terreno que era pedregoso. Tinha muita pedra, tinha pouca terra. Né? Como diz em Mateus, no livro de Marcos, tinha pouca terra e tinha muita pedra. Né? Então, com pouca terra, a semente vai ali, a terra está fofa, ela vai e entra.
a água não recebe muita, a pedra não recebe muita água, ela não consegue, não armazena, absorver, ela não absorve a água para dar umidade, a umidade que vem vai para a terra, ela nasce rápido. No pouco de terra que tem, ela nasce rápido. E quando ela nasce, ela começa a crescer, mas vem o sol, e o sol é implacável. A mesma necessidade que a planta tem de sol, quando ela é um broto, a maioria das plantas não aguentam. Ó, eu tenho em casa manjericão. Né? Manjericão, ele nasce um cabinho de flor, o meu tipo de manjericão, ele nasce um cabinho de flor, né? Vai ele poliniza e nasce as sementes. Ele tem 5 cabinhos em cada nível desse cabo maior que nasce. E nesses 5 caulezinhos de flor, ele nasce mais ou menos de 6 a 7 sementes. Olha só, quantidade de semente que tem. Né? Dá 35 só em cada nívelzinho. Né? E aí você vai e cai ali, no vaso, no próprio vaso, cai um monte de semente. A maioria não brota. A pouco que brota, se você tiver no sol, ela não dura nem um dia. Ela seca rápido. O sol bate, o mesmo sol que alimenta, é o sol que prova, é o sol que dificulta. E abate a planta. E aí, quando Jesus ele vai dar a explicação disso, ele fala que a pessoa não tem raiz em si mesmo. Por quê? Porque ela está cheia de pedra. E às vezes, a pedra que está no terreno, né, nesse solo, é a que você não quer se desfazer. Porque você gosta daquela pedra. Porque aquela pedra é bonita para você. Você olha para ela e fala assim, essa pedra aí é bonita. Você até arruma uma justificativa bíblica, você diz, olha só, né, quem estiver firmado na pedra. Mas essa pedra Deus não queria ali. Por quê? Porque aquela pedra está ocupando o espaço de um terreno fofo para nascer a semente. Mas a pedra está lá. Quantas pedras, irmãos, hoje nós vemos nas nossas vidas. Quando você olha no espelho de coisas que você não quer se desfazer, e Deus fala, você precisa se desfazer disso. Às vezes Deus manda aprovação para você, como fez com Israel. Quantas vezes, né, a gente olha lá no livro de Hebreus, deixa eu abrir aqui a minha referência. No livro de Hebreus, no capítulo 3, né, quando ele comenta sobre o povo de Israel no deserto, no versículo 15, diz assim, ó, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Então o terreno de pedra é um terreno duro como o terreno de passagem, beira do caminho, entendeu? Mas é um terreno que tem um pouco de fofura, porque ele recebe a passagem, ele recebe a mensagem. E recebendo a mensagem, logo cresce. Por quê? Porque ele está alegre com a mensagem. Não é a pessoa que rejeita de cara, mas é a pessoa que faz uma escolha. Porque ele recebe a mensagem, ele vê que a mensagem é boa, ele vê que o que Cristo quer para a vida dele é bom, ele recebe a mensagem, mas ele tem outras preocupações. Ele tem outras prioridades, ele não quer mudar. Por que eu vou mudar meu terreno? Por que eu vou ter que me modificar isso aqui? Porque eu tenho que ser transformado segundo a renovação do entendimento. Então, Senhor, me livra do entendimento. Tem gente que pensa assim. Quantas vezes você não pediu, não, eu não quero meditar sobre esse assunto. Por que você não quer meditar sobre esse assunto? Porque você não quer cair na real. Irmãos, eu cito quase todas as vezes essa palavra. Você precisa ter a experiência de olhar no espelho e ver a si mesmo. E olhar para você e se analisar e ver cego, nu e miserável.
É assim que você e eu somos. Então por que não mudar? Então por que resistir? Então por que deixar que raízes de outras plantas penetrem no seu solo, mas aquela não, você enche de pedra? Vocês já viram umas pedrinhas que tem de argila redondinha, que coloca nos vasos? Sabe qual é a função daquilo? Não deixar que outras plantas nasçam no redor. Ela segura também a umidade no solo, né? Mas a função principal é não deixar que nasça a planta ao redor. Há pessoas que colocam essas pedras ao seu redor, para que a semente da palavra, ao cair ali, ainda que ela brote, o sol bata e a mate. Cristo não quer isso para você, meu irmão, minha irmã. Porque isso é permanecer no mundo, é enganar-se a si mesmo. É achar que está dentro, que está na vontade de Deus, mas na realidade está longe da vontade de Deus, porque a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela não está brotando no seu coração do jeito que tem que brotar. Por quê? Porque ela tem curta duração. Você ouve a palavra aqui, você até sai daqui com a palavra no seu coração, não é duro o suficiente para o diabo vir e arrancar, para você nem notar que a palavra veio. Você sai daqui, você vai e entra no seu carro, ou você vai e pega a sua condução, ou você vai andando para casa, e aquela palavra ainda está no seu coração. Você está alegre porque você ouviu aquela palavra, e aquela palavra te animou, te deu força. Você dormiu. No dia seguinte, você não lembra nem qual era o texto da palavra. Quantas vezes isso aconteceu contigo e comigo? Quantas vezes acontece com a gente? A gente não percebe. A pessoa com um coração pedregoso é uma pessoa que ela vem à igreja. Ela até continua vindo, mas a semente continua sendo lançada. E continua indo para a terra e brotando, deixando ela alegre e contente com aquilo. Mas as dificuldades do dia a dia fazem ela voltar ao que era. Sabe, irmãos, um dos meus trabalhos é trabalhar no trânsito, né? E eu, quando dirijo em torno de 10 a 12 horas por dia. Agora eu estou parando, que antes eu não parava, eu seguia direto. Eu entrava no carro, eu só saía 12 horas depois. Né? Chegava em casa correndo, abrindo a porta, minha esposa muitas vezes abria a porta para mim, para fechar, para eu correndo para o banheiro, porque nem para ir ao banheiro eu parava. Aí eu fiquei aí com uns probleminhas, né? Minha esposa me obrigou a parar, então agora eu paro. Mas eu tenho que lidar com o trânsito. Né? E lidar no trânsito, a gente percebe algumas coisas em si. Por quê? Porque um cara te fecha, você tem vontade de fechar ele de volta. Para ele sentir a dor que ele causou em você. Se ele bate no seu carro, você quer esfregar a cara dele na batida. Você quer esfregar. Para ver se ele percebe por que você fez isso. Por que você fez isso? Você não quer saber se o cara não viu. Você não quer saber se o cara estava no celular, o que era, mas você não quer saber. Você não quer tomar ciência disso, você quer o revanchismo. Você quer a tua justiça aplicada no erro do outro. Por quê? Porque são pedras que a gente carrega no nosso terreno. E essas pedras, ao invés de nos ajudar, de trazer benefícios para a semente da palavra, essas pedras nos atrapalham. Porque a semente, ela brota e nos deixa feliz. Porque a gente vê aquela sementinha brotar, vê ali a plantinha nascendo verdinha. Que felicidade, irmão, vocês não sabem a minha felicidade. Quando eu vejo ali a semente brotar, eu fico feliz da vida. Então imagina Deus, quando Ele olha para a tua vida e vê que a semente da palavra brotou no seu coração. Que alegria, mas também olha para a tristeza, quando ele olha, ele fala, ele não tirou aquela pedra. Aquela pedra permanece lá. Imagina a tristeza de Deus falando, olha que obra eu ia fazer naquela vida, mas eu não vou fazer, porque ela não quer.
Não quer abandonar as coisas do passado. Não quer abandonar as questões que você acha que são primárias e que a palavra diz não são. Mas Deus, irmãos, deseja ver a obra dele perfeita e agradável na sua vida. E o que você precisa fazer é lançar fora essa pedra. Olha, irmãos, nada contra Agar. Na palavra lá, a concubina de Abraão, nada contra Agar, nada contra Ismael. Deus deu uma promessa a Agar e a Ismael, que eles seriam um grande povo, porque eles eram descendentes de Abraão. Deus mandou o seu anjo para socorrer, mostrar a ela que tinha água próximo, onde ela não via. Nada contra Agar, mas contra a escrava. Deus fala para Abraão, lança fora a escrava e o seu fruto. E você, meu irmão, está se tornando um escravo de uma pedra. E essa pedra não é a rocha que é Cristo. É um sentimento, é uma maneira de pensar, é uma maneira de agir. São valores que você acha que são importantes e que a palavra diz que isso não vale a sua vida. Mas você permanece com ela lá. E a semente é lançada lá. Porque o semeador, ele é incansável. Ele lança a semente. E a semente é lançada lá. E a semente brota. E ela causa alegria, e ela causa tristeza. E você continua do jeito que você entrou. Do jeito que você saiu. Dia após dia. Sabe? Essa coisa de andar pela rua, a gente vê muita coisa, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas eu lembro que há uns 4 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos atrás, eu passei no viaduto do Paraíso, ali em São Paulo, próximo da Avenida Paulista, e tinha ali um senhor. O senhor, ele estendia um monte de livro, ele tinha como se fosse um sebo ambulante, um sebo de livro. Ele tinha na bicicleta dele um baúzão, ele punha lá um monte de livro e todo dia ele estendia ali uma lona no chão, ele punha um monte de livro e ele colocava um quadro, né, com aqueles papéis grandes que eu esqueço o nome, né, um papel que a gente usa muito para fazer a apresentação, né, é um papel grandão, ele escrevia ali um texto. E ele escreveu um texto que esse texto eu nunca esqueci. Não está na Bíblia, mas certamente está ali baseado em algum texto da palavra. Que ele fala que os meus amanhãs serão sempre iguais, se os meus hoje forem iguais a ontem. Se eu repito o que eu fiz ontem, o meu hoje vai ser igual, e o meu amanhã vai continuar sendo igual. Não vai mais nada mudar. Você quer tanto ter a presença de Deus na sua vida, você quer tanto ver a árvore que o Senhor plantou na sua vida frutificar. E o que você faz? A mesma coisa todos os dias. Hoje Deus te convida a fazer uma coisa diferente. A você pegar essas pedras que estão dentro do seu coração. A você pegar essas pedras que vigiam a sua mente. Que andam na sua mente o tempo todo. Que são barreiras que você não deixa entrar muita coisa entre elas. Deus quer que você pegue essas pedras e que você as lance fora. Se você não tiver força, não tem problema. Como o pastor Moisés falou um tempo desse em pregação, peça socorro. Porque você não está precisando de ajuda. Você está precisando de socorro. E só quem pode te socorrer é o Senhor. No dia de hoje, Deus está dizendo para você, filho, filha, filhinho, filhinha, eu quero ver essa semente crescer. Eu quero lançar a semente e olhar para o seu terreno da sua vida e ver que ele está fofo, pronto para receber a semente. E eu queria lhe fazer um convite. Queria chamar o pastor Moisés aqui, se ele me permitir.
E queria que você se essa palavra tocou no seu coração, você que essa palavra tocou no seu coração, e que tem pedras no seu terreno, que estão impedindo o crescimento da palavra de Deus, o crescimento da semente de Deus na sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé, e que você orasse, enquanto o pastor Moisés for orar, você orasse e falasse: Senhor, eu lanço fora essa semente agora, em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você, eu queria lhe fazer esse convite. Glória a Deus. Lançar fora a pedra. A semente, ela precisa continuar lá. O Lucas diz assim que quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. A terra, ela precisa ser revolvida. Ela precisa ser tombada. Ela precisa ser mexida. A que está embaixo vem para cima, a que está em cima vai para baixo. Para que se possa lançar a semente. E tem alguém aqui nessa noite que se chama Espírito Santo de Deus. Ele revolve terras. Ele revolve terra, traz a terra boa que está embaixo e traz para cima. Aquela que está em cima, que precisa ser umedecida, ela vai descer. Para que receba a umidade. Para que quando a semente cair, caia em boa terra. Nós não podemos, queridos, permitir que pedras continuem atrapalhando aquilo que o Senhor quer fazer. Nós que estamos aqui, sabemos o que precisa ser feito. Sabemos que Deus tratou conosco. Cada um sabe da sua necessidade, o que precisa ser tirado. Porque a semente está aí. E a semente se chama a palavra de Deus. Pai de toda a vida, o Senhor que conhece o meu coração, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos que estão aqui presentes, daqueles que estão pela live, Senhor. Daqueles que estão assistindo e daqueles que irão assistir. Daqueles que serão tocados pela tua palavra, mas também, Senhor, tu terás aqueles que irão resistir mais um pouco, Senhor. Irão querer ficar como as pedras, Senhor, para que quando o sol vir, venha queimar a semente, Senhor. Existem aqueles que continuarão querendo ser terra batida, terra dura, onde a semente, Senhor Deus, não encontrará, a tua palavra não encontrará lugar, espaço, Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus. Sabemos que existe boa terra, Senhor, neste lugar. Sabemos que existe boa terra, Senhor, porque foi o Senhor quem nos formou. Pai bendito, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre cada vida, sobre as nossas vidas, neste encontro, nesta reunião, neste culto, nesse tempo de louvor e adoração, nesse tempo de instrução bíblica, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue nos ajudando, que a tua mão de poder venha sobre nós, que aquilo que não te pertence, Senhor, seja arrancado em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra ela venha crescer em nós, Senhor. Assim como nós, Pai querido, diz o texto sagrado que a corça suspira pelas águas. Que essa terra que está em nós, Senhor Deus, possa suspirar pela semente. Que venha a ser o encontro da terra, da tua palavra com a terra. Que venha a ser o encontro da semente com a boa terra, Senhor. Que haja, Senhor Deus, o mover do teu Espírito, Senhor. Que haja produtividade, Senhor. Que haja produtividade no servir, no entregar, no adorar, no louvar, no meditar, no orar, Senhor. Que venhamos a dar fruto, Senhor. E se dermos fruto neste lugar, Senhor, a tua palavra nos diz que esses frutos serão arrancados para que venhamos a dar mais frutos, Senhor. Mas se estivermos secos, diz a tua palavra, que o galho será cortado, amarrado e lançado no fogo, Senhor. É mais uma noite, Senhor, é mais um encontro, é mais uma vez que o Senhor trata conosco, Senhor, pedindo a cada um de nós mudança.
Diz o texto sagrado, Senhor, e quando o teu povo se reunia, Senhor, a tua palavra nos diz, Senhor, que em cada alma havia temor. E sinais e maravilhas se faziam, Senhor, através da vida dos profetas. Deus bendito, que haja sinais, maravilhas, Senhor, a partir das nossas vidas, Senhor. Oh, Deus bendito, a começar da minha vida, Senhor, a começar em mim, Senhor. Quebra, mói, Senhor. Continua, Pai querido, lançando a semente. E que a cada vez que o Senhor lançar, possa ser encontrado uma boa terra. E que produza fruto, Senhor. Em nome de Jesus. Continua com o teu olhar de misericórdia sobre nós, Senhor. Continua com o teu olhar de misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Com as tuas mãos estendidas para nos proteger e nos sustentar, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, que este lugar continue sendo, Senhor Deus, aleluia, um lugar onde a tua palavra continue sendo pregada com responsabilidade. Que haja joelhos dobrados, Senhor Deus, quando aqueles que aqui ocuparem estiverem falando. Que haja orações, Senhor Deus, subindo aos altos céus, pela tua palavra, Senhor Deus, alcançar vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Deus, e me faço, ó Pai querido, imensamente agradecido por esse tempo, Senhor, de o Senhor ter falado, e eu, Moisés, ter ouvido, porque eu sei que o Senhor fala com todos, quando o Senhor quer falar só comigo. Que isto também possa ser de forma pessoal na vida dos meus irmãos, Senhor. Na vida das minhas irmãs, Senhor. Na vida daqueles que ainda não te servem, Senhor. Que possam ser alcançados, encontrados por esta boa semente. Que o semeador, nesta noite, teve a alegria de semear em nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra, e nós aqui como parte desta igreja, recebendo a instrução da semente, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo: amém, Jesus. Está encerrado e até domingo, se Deus permitir.